Que saudade da época em que nós podíamos assistir filmes, séries e animações de super-herói sem que tudo isso virasse uma treta política. E é claro que eu tô falando da questão, vai aqui um spoiler do episódio 6 de Pacificador, tá bom? Da dimensão nazi, da dimensão bigodista, né? Tem que tomar cuidado com os termos aqui por causa do YouTube. Que já estavam previstos, né? Segundo os rumores, segundo as teorias, que iria acontecer nesse episódio. E a gente estava certo, né? As especulações eram verdadeiras. E é claro, pessoal, que isso virou uma treta política, porque o mundo está realmente doido, né? E o Twitter, o Twitter, o esgoto, pessoal, que loucura que está acontecendo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos para reagir, sendo um deles o do Igão, o DC-Nauta, e também do Heróis e Mais, porque nós temos aqui, pessoal, contrapontos muito importantes, tá bom? Eu trouxe aqui o corte da live do Igão e também esse trecho do Heróis e Mais, pra gente analisar, pessoal, porque a gente precisa falar do que tá acontecendo. Caso você não saiba, né, ou só relembrando, no episódio 6 da segunda temporada de Pacificador, essa nova temporada já dentro do DCU, a gente tem a revelação que, como eu falei, os rumores já apontavam, já imaginavam que seria baseado na Terra X, a dimensão nazi, né? A dimensão em que os bigodistas venceram a guerra e tomaram conta do mundo. A grande questão é, em primeiro lugar, isso não é nenhuma novidade, a gente tem, por exemplo, a série The Man in the High Castle, né? O Homem no Castelo Alto, que imagina justamente isso. A série, na verdade, é baseada no livro, mas enfim, não é novidade. Isso já teve nos quadrinhos e o James Gunn tá só adaptando. Será que não era possível a gente só sentar e assistir numa boa, sem ficar tretando? Sim, pessoal. Só que a galera foi lá no Twitter, como eu falei, o esgoto, falar que o James Gunn está tratando um tema que acontece atualmente como se os Estados Unidos e o mundo ainda fossem desse jeito. E essa que é inclusive a crítica aqui dos nossos queridos Tony e Elvis, brothers, parceiros aqui do canal, porque eles falam, peraí gente, sério que vocês estão tentando transformar uma crítica de uma série ali de ficção que aborda realmente esses temas, mas que tá ali preso, né, na realidade deles, pra trazer pros dias de hoje, pra militar em cima da gente? Para chamar a galera conservadora ainda, mesmo depois do que aconteceu com o Charlie Kirk, um extremismo, né? Chegando ao último nível de degradação do debate público, mesmo assim vocês vão usar? E sim. E aí o Igão, por outro lado, ele mostra uma completa ignorância do que é a questão woke. Inclusive, Igão, eu espero de verdade que você esteja assistindo esse vídeo, porque eu gosto muito do seu conteúdo, você manja muito de quadrinhos, tá bom? O brother aqui do Mundos da DC eu não conheço, mas espero que vocês estejam assistindo numa boa, porque eu não vou brigar com vocês, eu não vou gritar com vocês, nem nada do tipo, e eu quero que vocês entendam qual que é a nossa crítica dessa questão da lacração, da militância, até porque não adianta vocês falarem que tem gente falando isso, e realmente eu não concordo, tá? Eu não acho que tem nada de lacração nesse momento. Para mim o James Gunn tá retratando uma coisa que deveria ser consenso de todo mundo, né? Que é uma coisa ruim, deplorável, abominável, e que é interessante você explorar esse universo em que essa ideologia desgraçada e maldita se perpetuou, né, no poder. E isso deveria ser um consenso. Só que o que vocês não estão percebendo, e eu vou mostrar no vídeo de vocês aqui, é que a galera do Twitter tá jogando isso na conta dos conservadores. Vocês entenderam? Então a gente tem os dois extremos aqui enchendo o saco. E vocês sabem que essa é uma crítica que eu já faço há bastante tempo. Tá bom, pessoal? Inclusive esse vídeo aqui nem vai ter muita edição, porque eu quero postar o quanto antes, porque é uma discussão que a gente precisa fazer, tá bom? Eu vou depois voltar esse tema na nossa live Sensacionerd, quando a série do Pacificador acabar. Eu vou ter aqui os meus convidados pra gente discutir a série. Vamos abordar esse tema, mas eu queria trazer já essa discussão porque começou, agora foi revelado, tem a bandeira lá com a suástica, né? Então é um tema que tá pipocando e eu já queria conversar com vocês, tá bom? Então já tô trazendo aqui pra vocês. E vocês sabem que a minha crítica a muitos nerdolas era justamente essa. Pô, os caras às vezes nem manjam de quadrinhos, nem sabem do que estão falando, não conhecem o material fonte e estão vindo dar opiniões infundadas, opiniões sem sentido. Vocês sabem, quem é inscrito aqui no canal sabe, embora eu seja assim de direita, eu seja conservador, eu tenho várias críticas à galera que não sabe nada do material fonte, que não lê quadrinhos, que tem roteirista, mas não lê quadrinhos e tudo mais. E vocês também sabem que eu sou aberto ao debate, tá bom? Por isso que eu quero trazer essa discussão aqui pra vocês. Primeiro, para mostrar como que a galera de esquerda tá sim atacando, não é só a direita que tá politizando tudo, né? A galera da direita, como o Tony e Elvis vão fazer aqui, o que que a gente tem que fazer às vezes? Simplesmente se limpar das acusações. Tem que se limpar das acusações porque os caras ficam jogando em cima da gente. E o Igão, né, na segunda parte do vídeo eu vou analisar o Igão e o mundo da DC. Eles não entendem o que está acontecendo. Parece que eles têm a referência que eles têm de nerdola e do pessoal que critica a lacração é só
o pessoal que é realmente, como eu falei, essa galera que não manja de quadrinhos, que não é o caso do Tony e do Elvis, por exemplo, né? Que não é o meu caso aqui. Então, assim, a gente precisa separar muito bem as coisas e ter o olhar crítico para todos os lados, tá bom? Porque, é o que eu falei, muita gente não manja de quadrinhos, muitas pessoas não leem quadrinhos, mas você pode ler e conseguir preços incríveis, promoções incríveis. Se liga nesse recado aqui. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$ 90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu pessoal da Excelsior Comic Shop pela parceria! E é isso aí, hein? Aproveite essa promoção para você comprar quadrinhos com preços, com descontos incríveis, para você ler quadrinhos, para você manjar, para você ter conhecimento da Marvel, da DC e também de outras editoras, outras empresas, né? Mas, tendo agora esse recado inicial, vamos aqui analisar o que o Tony e o Elvis falaram a respeito do tema e eles têm pontos muito importantes. Bora lá! É isso aí, meus queridos heróis. Não estamos aqui criticando o seu gosto pessoal. A gente começou dessa forma zombeteira para falar... Inclusive eu não vou reagir ao vídeo todo, tá pessoal? Só alguns trechos e eles estavam ali zoando, né? E eles trazem os prints da galera, olha lá. Esses players. Do personagem emocionado. Do hipócrita. Esses players. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, vamos lá começar com o do Fábio e Abu que eles trouxeram, né? Aparentemente nada disso é política. Quando o pessoal fala que o mundo dos quadrinhos não pode, né? Ser sobre política, tem que ser algo só por entretenimento e mostrando, né, provando aqui que o James Gunn fala assim de política. Só que eles estão fazendo vários comentários bizarros, né? De novo, como eu falei aqui no começo desse vídeo, tentando colocar na conta da direita, dos conservadores, como se o mundo fosse, né, a Alemanha bigodista de 1945, né? Fábio Abu, na verdade, escancarou que a gente já falou há muito tempo. Algumas dessas obras aqui podem até não ter a intenção política, mas pessoas como ele, pessoas como os players woke do Brasil, veem lacração em tudo, são eles que... Tá vendo, pessoal? Então aqui já começa a puxar pro Igão. A galera não consegue também assistir, a galera da esquerda não consegue assistir sem jogar isso contra a direita, entendeu? O discurso está inflamado dos dois lados, sim. Como eu falei, eu tenho crítica, sim, aos nerdolas. Mas quem tá ali militando no Twitter falando que o James Gunn tá retratando algo que acontece hoje em dia é a galera de esquerda, pessoal. Entendeu? Tem cabimento isso? Vem lacração em tudo. O James Gunn já falou que isso aqui não é Palestina e Israel. Mas quem acredita? Tony e eu tínhamos visto Palestina e Israel. Olha lá. Mas se o James Gunn falou, beleza, vamos dar um voto de confiança, apesar dele não merecer. E pra apesar de merecer. Isso aqui eu discordo do Tony e do Elvis. Mas assim, ele falou que não. E assim, se a gente pegar tudo que acontece, toda a questão que tem ali, política e história, e querer trazer e achar que tudo isso é uma crítica a alguma coisa que acontece hoje em dia, pô, aí a gente vai simplesmente parar de consumir conteúdos de quadrinhos. Porque, né, por exemplo, o caso ali de Israel e Palestina é algo que está acontecendo agora, mas você não pode interpretar. E é o que eu falei, por mais que tenha assim certas semelhanças, o James Gunn está procurando a isenção. E nesse caso, como o cabeça do DCU, ele tem mesmo que ficar isento. Ele não pode assumir um lado, né? E certas críticas serão feitas, coisas da sociedade, coisas de política, mas não assumindo um lado. Será que a gente não consegue ter coisas em comum? Que é até a piada que o Maxwell Lord fez lá no final do Superman, que o Lex Luthor é o cara que liberais e conservadores não gostam, né? Que a gente tem isso em comum. Será que a gente não pode também entrar nesse consenso quando a gente fala de certas pautas dos quadrinhos? Mas não, né? O pessoal gosta de jogar na conta da direita, eles estão militando como o próprio Elvis falou aqui. Mesmo que o James Gunn tenha falado, não é específico, os caras estão fazendo isso no Twitter. E pra nossa narrativa, isso é bom. Pra nossa narrativa é bom que ele diga que não é. Agora, esse tipo de gente aqui... Olha esse aqui, pessoal. Vamos analisar aqui, ó. Aí, cara, se o James Gunn realmente fizer um Crise na Terra X, que é lá dos quadrinhos, né? Acho que vai ser a coisa mais Provoke Society de um blockbuster no cenário atual. Inclusive, no começo do vídeo eu falei, não vou reagir
ao vídeo todo, recomendo vocês assistirem, tá bem legal aqui a zoeira que eles fazem, né, no personagem do lacrador. É justamente isso que a gente tá falando. E já chamo de novo o Igão aqui. Você tá percebendo a politicagem aqui, Igão? De verdade, você e o brother do mundo da DC que eu não conheço, espero que vocês estejam assistindo. Será que vocês viram esse print aqui? Será que vocês viram, aliás, esse tweet aqui? Eu espero que sim, porque aí vocês vão entender do que muitas pessoas estão falando. O Tony Webbs, a gente tem que falar, não, peraí, que a gente tem que se limpar. Não, calma aí. O pessoal tá se transformando em política. O pessoal não consegue pegar e falar, olha, uma dimensão em que os nazistas ganharam. Não, tem que falar que o James Gunn tá fazendo aqui uma provocação à sociedade. Nossa, porque ele tá ali acusando coisas que acontecem hoje em dia. E, de novo, racistas acontecem, é uma coisa nojenta, absurda. Só que você falar que a sociedade isso é uma coisa completamente absurda. Por exemplo, nós temos aqui, mudei de lado aqui para não ficar cobrindo o Tony Webbs. Nós temos os dois aqui que são negros, que são o quê? Do espectro da direita. Como você vai falar que a direita é nazi, bigodista? Entendeu? É o que eu falei, a gente tem que ficar toda hora se limpando desses rótulos que colocam na gente, porque isso é mentira. Existem tantos negros conservadores nos Estados Unidos. Como você vem falar que essa é a América atual? Entendeu? Ó, inclusive ele faz a crítica aqui, ó. Até porque vivemos numa era em que até o Indiana Jones é acusado de ser woke por bater em nazi. Quem fala isso? Quem fala isso? Que nerdola não gosta dos filmes clássicos do Indiana Jones? Tem esse outro tweet agora em inglês, né, que eles trouxeram. Sinceramente, é uma loucura ver o James Gunn escrevendo, né, terra bigodista no pacificador, já que essa merda está literalmente acontecendo ao vivo na América. Olha isso, pessoal. Entende? Vocês percebem o que ele quer dizer? Não, porque o governo da direita, o governo republicano, também é bigodista. Vocês percebem que a galera da esquerda tá atacando isso na nossa cara, falando que a gente é? E eu falo aqui da questão conservadora. Eu sou um conservador, mas meu Deus do céu, só porque eu sou conservador em algumas pautas, de onde vocês tiraram que a gente é racista, que a gente é bigodista? Vocês percebem? Vocês percebem? Primeiro eu tô aqui defendendo o nosso lado, porque isso é uma grande mentira. Porque senão a gente não tinha Candace Owens, que é uma conservadora negra, dando palestras, uma mulher super bem-sucedida, American Nazi. Eles tiveram o presidente Obama, que ganhou a eleição, a esposa dele, Michelle Obama, é super influente. A Adebayo, que saiu na rua, aliás, uma ótima atriz, eu gosto muito dela, eu tenho uma simpatia por essa atriz, não sei porquê, mas eu gosto, acho ela uma ótima atriz. Ela saiu na rua e foi perseguida, isso acontece lá nos Estados Unidos, um país que elegeu um presidente negro, sabe? É uma loucura. Tantos ícones de Hollywood, da música, quantos rappers milionários que tem nos Estados Unidos, que são bem-sucedidos, eles não podem sair na rua porque, sabe? Não, de novo, não é que não existam casos de racismo, mas você falar que o país é assim, meu Deus, você tem que ser muito maluco. E desculpa o termo aqui, tem que ser burro pra achar uma coisa dessa. E de novo, o James Gunn tá abordando uma pauta que não é nova, mas é legal de se retratar. Pô, como será que seria o mundo? E ainda misturando com o universo de si, com os personagens da DC. James Gunn já confirmou que não tem Superman, mas tem ali o Pacificador e outros. Pô, não é legal ver isso? Será que a gente não consegue assistir sem misturar a porcaria da política? E de novo, sem o pessoal querer lacrar em cima da gente? Já vou explicar pra você, tá, Igão? Já chega no seu vídeo. Gente aqui, ó, que a gente mostrou pra vocês. Ela foi muito corajoso, né, em colocar isso aqui em Pacificador. Nação Marvel é uma página bem esquerdista, tá bom? Eu tô devendo pra vocês um vídeo aqui de alguns posts de algumas páginas esquerdistas falando mentiras a respeito da Marvel. Vai chegar, só que eu preferi priorizar isso aqui justamente porque a gente tá aí com a série do Pacificador rolando, né? Então eu queria abordar esse tema com vocês. Mas tem mais coisa da Nação Marvel chegando aí pra vocês e de outras páginas militantes. Você não pode ter uma série de super-herói que apenas tenha a jornada do herói, que apenas tenha transformações, superpoderes. Então. O Pacificador poderia hoje ser um herói muito bom, porque ele era um herói interessante. Por isso foi comprado pela DC. Aqui respondendo a Nação Marvel, o primeiro comentário está dizendo o seguinte: mais uma associação genérica sobre nazismo na cultura pop. Tão corajoso quanto colocar um pandeiro numa roda de samba. Foi o que eu falei pra vocês, né? Tem The Band The High Castle que fez isso em 4 temporadas, baseada num livro. Então não é nada novo, né? Nossa, que corajoso James Gunn foi. Então, isso aqui que a gente fez, esse personagem que a gente fez, foi exatamente falando desses hipócritas aí. Desses emocionados política, né? Que acham que isso aqui é disruptivo. Que acham que isso aqui é novo. Exatamente. Os caras parecem que é a primeira vez que assistiu alguma coisa falando de nazismo na vida. E se foi, meu querido herói, você precisa assistir outras coisas. Não foi. Concordo. Então aqui estão os comentários e os tweets que eles selecionaram pra gente. De novo, vou deixar aí na descrição o vídeo completo, tá? Do Tony e do Elvis. Talvez uma crítica que a gente possa pensar aqui é a respeito dessa
thumbnail, que é bem chamativa, né? E parece que o James Gunn foi um babaca quando, na verdade, ele só tava fazendo uma coisa que já vem dos quadrinhos e quem tá lacrando em cima dele são os fãs no Twitter. Inclusive, tava batendo um papo muito legal com o meu brother, Luca Gonçalves. Um grande abraço. Se você não é inscrito, ó, tá aqui na tela, se inscreva lá, Luca Gonçalves, tá bom? O cara manja muito, eu brinco que ele é o filósofo do nosso grupo. E a gente estava discutindo sobre isso, né? Só que eu também entendo os caras que o clickbait é necessário para chamar atenção. Mas, de qualquer jeito, o vídeo do Tony do Elvis está aqui embaixo, tá bom? Recomendo que vocês vão lá, assistam, porque eles vão explanar muito bem essa situação que eu falei para vocês. E nesse vídeo aqui eu quero falar também do Igão. Agora que eu já defendi o nosso lado, né? Vamos ver o que eles estão criticando aqui. Porque eu vi algumas pessoas na minha página, graças a Deus, falando que esse episódio teve lacração. Pô, e eu discordo, assim, cara, do fundo da minha alma, eu acho que... Eu também discordo, né? Eu discordo. Pra mim, o fato do James Gunn retratar isso não significa que ele tá querendo alfinetar. Não significa que isso é política atual, tá? Porque, como eu falei, e o Tony e o Elvis também falaram, são temas que já foram explorados, tá? Então não tem lacração. Quem falou que foi lacração, aí já é o outro lado sendo maluco, né? Sendo doido e ficando obcecado, né, paranoico com coisas de lacração, tá? Você não pode jamais julgar a intenção do James Gunn. E eu acho que de verdade ele não vai ter nenhuma fala em algum personagem que vai fazer qualquer associação a problemas que a gente tem hoje em dia, até porque com o Superman ele não fez isso. Né? Com o Superman ele não fez isso por quê? Quando quiseram levantar lá a polêmica, né, do MAGA, dos apoiadores do Trump, o James Gunn falou, não, para com isso, esse filme é pra todo mundo, né? Eu acredito que esse filme é sobre gentileza, e isso é uma coisa que todo mundo pode se identificar. Até memorizei a frase do James Gunn pra refutar quem fala que é lacração. Então aqui o brother do Mundos DC tá certo, não tem lacração. Quem tá falando isso tá doido, tá paranoico e tá errado. Se você assistiu esse episódio, em algum momento você se sentiu ofendido com o tema que estava sendo abordado ali, essa pessoa ela tem problemas. Então, a pessoa ela tem problema e ao meu ver aqui, não sei se ele está querendo implicar que a pessoa é racista, mas ao meu ver, o problema é a pessoa ser paranoica. E já vou entrar no que o Igão falou. A cultura pop foi tão bombardeada por produções que faziam palestrinha, que colocavam sim personagens negros, personagens mulheres, e nas falas desses personagens davam palestrinha progressista, palestrinha woke, falando sobre empoderamento, que as pessoas ficaram paranoicas. Isso significa que elas estão certas? Justifica? Não. Mas eu estou explicando o porquê que muitas pessoas ficaram assim. E também o porquê de muitas pessoas, muitos nerdolas, criticarem, tá? Mas vamos continuar aqui com o raciocínio. Tem sérios problemas. Sério. Mano, a questão é a seguinte: o tema lacração, cultura woke e essas paradas assim se tornou algo, um guarda-chuva pra tudo que a pessoa não gosta. Um termo banal. Um termo banal. Ninguém sabe o que significa lacração, ninguém sabe o que é cultura woke. Mas... Pera aí então, vamos fazer uma pausa aqui. Se tornou uma coisa banal? Sim. Tem gente paranoica? Sim. Tem gente que ficou obcecada em caçar lacração e tudo? Sim também. Porém, não é algo que ninguém sabe o que é. Sabe por quê, Igão, aqui e o brother do Mundos da DC, com todo carinho eu explico aqui pra vocês. O próprio Bob Iger, o próprio Bob Chapek e outros cabeças da indústria falaram que eles iriam sim colocar pautas progressistas, que eram as pautas que estavam em alta nos últimos 10 anos dentro das produções. É só você ver o tanto de coisa que teve, o tanto de discurso militante, o tanto de frase lacradora. O que é uma frase lacradora? Deixa eu explicar aqui pra vocês. É quando num contexto de um filme, numa cena, em vez da pessoa agir naturalmente, ela age como um militante da pauta progressista. E de novo, esse termo woke, a própria esquerda cunhou, tá bom? Não é teoria da conspiração da direita. Os próprios caras usaram esse termo woke, que significa o quê? Desperto. Então aqui, eu acho de verdade que é uma falta de conhecimento, tá? Não quero usar a palavra ignorância para não parecer ofensivo, mas é uma falta de conhecimento tanto do Igão quanto do Mundos da DC aqui, tá? Essa questão da lacração existiu. Existem pessoas paranoicas, por exemplo, com o que está assistindo agora, com o que está acontecendo agora no caso desse episódio do Pacificador? Sim, existe também, mas existe o outro lado, que foi a galera no Twitter militando e falando que esse é um tema atual, que é algo que acontece hoje em dia nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é bigodista. Então vocês percebam que tem os dois lados, tá? Então fica aqui o meu recado pro Igão, que eu já falei, gosto muito, é um cara que manja muito de quadrinhos, e pro mundo da DC também. Eu acho que tá faltando um pouco de conhecimento do que aconteceu no mundo nesses últimos 10 anos, e na indústria, como eu falei, Bob Iger, Bob Chapek e outros falaram, e tantas outras produções, o Kevin Feige também falou. Dá pra gente fazer um recorte aí de inúmeros momentos de militância woke nas obras, inclusive alterações que fizeram, mas também tem a questão do pessoal ficar procurando pelo em ovo, né? Ao mesmo tempo que a galera de esquerda usa isso para atacar a direita. Então, assim, vocês precisam se informar em relação
ao que aconteceu e ao que está acontecendo. Porque se vocês não viram esses tweets, então vocês, por favor, vejam, porque a galera da esquerda está sim politizando e querendo falar que aquela dimensão é uma dimensão onde a direita venceu, o que é uma grande mentira. Porque se a direita fosse bigodista, a gente não teria, por exemplo, aqui no YouTube, falando de uma coisa bem micro, o Tony e o Elvis, que são dois conservadores que são amados pelo público nerdola. Se a direita fosse bigodista, a gente não teria, por exemplo, Thomas Sowell, Walter Williams, Candace Owens e tantos outros negros conservadores que fizeram e fazem história nos Estados Unidos, por exemplo. Então, vamos prestar atenção ao que está acontecendo, vamos baixar essa poeira aí dos dois lados, tá bom? Mas a gente vai ter que se defender dos ataques da esquerda, infelizmente, porque os caras fazem política com a cultura pop, sim. Isso é inegável. Então eu espero que esteja claro o que é a cultura woke e o que aconteceu, o que está acontecendo, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Mas seguindo aqui. Ela é usada pra tudo que você não gosta. Então, se aparece uma pessoa negra em uma série, é lacração. Discordo. E quem fala isso, tá errado. Agora você falar, essa galera, de novo, né? Parecendo um certo Jordan aí que usou uns termos muito generalistas um tempo atrás. Essa galera quem? Entendeu? Teve a mudança de etnia? Bom, muita gente considera isso uma lacração. Por que tem que tirar um personagem branco e colocar um negro no lugar dele? Entendeu? Agora, todo personagem negro que aparece, a pessoa fala que é lacração. Quem falou isso, Igão? Quem você viu falando isso? Tem gente que talvez tenha falado, sim, mas você tem que direcionar, porque não é o caso, né? O que o pessoal briga é a questão de mudança de etnia. Até porque, geralmente, quando acontece uma coisa assim, o pessoal troca a etnia do personagem usando o discurso militante. Né, isso aqui era ultrapassado, agora a galera branca está ultrapassada, a gente tem que colocar personagens latinos, negros, e eles têm que, né, se apropriar, vocês não gostam desse termo aí da esquerda, né? Se apropriar de uma obra clássica e colocar um personagem negro porque agora tem que preencher as cotas. Essa que é a crítica, entendeu? Essa que é a crítica. Agora, por exemplo, ninguém vai achar ruim com o Jon Stewart, que já é um personagem negro. Ninguém acha ruim com o Super Choque, que é um personagem negro, e tantos outros que a gente tem. Inclusive o Tony e o Elvis tem, né? O personagem deles, que é um personagem negro. Então, só que o Igão tá generalizando demais. Se aparece uma mulher protagonista em uma série, é lacração. Não, não é lacração. O problema não é ser uma mulher protagonista. Alien tá aí pra provar isso, que muitos nerds gostam, inclusive nerdolas gostam desse filme. E tem várias outras produções que tem personagens femininas. O problema não é ser a mulher. O problema é a mulher ficar fazendo discursinho, ficar falando sobre homem tipo a Jennifer Walters, a She-Hulk, entendeu? O problema não é ser a mulher protagonista. Aliás, a Jennifer Walters seria bem melhor se ela não fosse essa comédia lacradora que foi. A série da She-Hulk poderia ser melhor, porque lá nos quadrinhos, a She-Hulk tem sim umas doses de feminismo, mas ela é uma personagem interessante, bem desenvolvida. Mas não seria uma obra lacradora de fato como She-Hulk foi, tá bom? Bom, não à toa, a Tatiana Maslany até comprou briga com a Disney, né? Tão militante que essa atriz é, por isso que ela aceitou aquele papel. Se aparece não sei o que, é cultura woke que tá fazendo isso. Aí... Então, mas de novo, já expliquei o que é a cultura woke, nem tudo é, né? E no caso de James Gunn, não é. Quem tá falando que é cultura woke tá ficando paranoico. Mas você também tem que entender que o pessoal da esquerda tá jogando isso na conta da direita, falando que todo mundo é bigodista, como eu já expliquei pra vocês. E chegar no ponto, irmão, de a série estar tratando como algo abominável o nazismo e a galera ter coragem de falar lacração. Então, mas é isso que eu tô falando, vocês estão vendo só um lado, vocês estão vendo só um lado, entendeu? Quem tá falando que é lacração tá errado, não é. Só que a galera da esquerda, como eu mostrei pra vocês aqui no Twitter, tá falando que isso tá acontecendo hoje em dia, meu Deus, que mundo que esse pessoal vive. Um negro não pode sair nos Estados Unidos? E assim, o Tony e o Elvis vão levantar outros pontos muito importantes do debate público. Eu aconselho vocês a assistirem, tá aí na descrição, tá bom? Porque essa discussão é muito hipócrita da parte da galera da esquerda, tá bom? E de novo, não é lacração, é um tema interessante de se explorar, né? Inclusive pela perspectiva da Adebayo, que é uma personagem muito legal, que eu falei, que eu gosto bastante da atriz. Então, ele tá generalizando muito. Esse que é o seu problema, Igão, tá bom? Com todo carinho do mundo. Todo carinho, isso aqui é um debate de ideias, tá bom, pessoal? Não tem ódio envolvido, pelo amor de Deus. Não desejo mal nenhum. Como eu falei, eu gosto do conteúdo do cara. Aí você tenta me explicar, é lacração, por que é lacração? É uma parada que não tinha necessidade? Por quê? Porque tá te incomodando, tá te ferindo isso? Não, não é. O problema é quem está militando em cima. Quem está usando isso pra lacrar em cima da gente, mas não que a obra em si seja lacradora, né? Porque a gente sabe que se os nazistas... Vou falar algo polêmico aqui, ó, dá um zoom na minha cara aqui, ó. Se os nazistas... Ui, caramba, falei nazista, não podia ter falado, mas enfim. Se os nazis, se os bigodistas tivessem ganhado a Segunda Guerra, não seriam só negros que teriam deixado de existir. Seria quem? Os judeus também. E quem tá impedindo os judeus de entrar na universidade? Quem tá hostilizando judeus hoje em dia? A galera progressista, por causa da guerra que tá acontecendo lá entre Israel e Palestina. E aí, quem que é contra o judeu agora? Os Estados Unidos, que em teoria é um país bigodista,
tá do lado de Israel, lutando contra o Hamas, embora também tenha muitas coisas a ser criticadas, e de novo, a pessoa do judeu não é necessariamente a favor do governo de Israel. Muita gente não gosta, mas enfim, isso aqui é uma outra coisa. Deixa pro Tony Elvis explicar pra vocês lá no vídeo deles que eu deixei na descrição. Só um parênteses, tá bom? Então, de novo, não era pra incomodar ninguém, tem gente paranoica, infelizmente, mas tá explicado. Tá mexendo com você de alguma forma? Tá te ofendendo de alguma forma? E por quê? Não, o problema é a lacração do pessoal no Twitter, não da série em si. Isso seria um problema da série. O problema tá em você, então, caraca. Não, o problema tá também no esquerdista que fica usando isso pra atacar pra mentir, né? Pra imputar crime, o crime de nazi, de bigodismo, em cima do oponente político conservador. Tudo pra esses caras é lacração, então, mano. De novo, tem gente que ficou louca, tudo pra esses caras é lacração, mas a gente não pode eximir a cultura pop de ter feito isso. E de novo, falo mais uma vez, vai ficar repetitivo, mas eu falo, não é o caso da série, tá bom? Não é o caso aqui da personagem da Adebayo. É uma cena, inclusive, que incomoda demais, porque é uma personagem que a gente gosta, uma personagem carismática, e vendo sofrer esse tipo de absurdo, né? O problema foi o pessoal que levou pro Twitter. Igão e Mundos da DC, faça esse apelo mais uma vez. Vamos lá para o Twitter ver o que as pessoas estão falando. Tá? Não sejam inocentes de achar que as coisas não são política, não. Cara, tira isso da mente, gente, um pouco. Esquece. Concordo. E assim, não existe. O que o James Gunn fez ontem foi retratar algo que aconteceu na história da humanidade. Na história, talvez seja a pior coisa que a raça humana já tenha feito. Então. O que vocês assistiram ontem, ele aconteceu 30 vezes pior. E não é algo que aconteceu, é algo isso que a gente não viu, né, ainda os outros episódios. Eu acho que isso vai ser explorado, né? Coisas que aconteciam lá, agora sendo elevados, né? Num universo em que eles tiveram anos pra se proliferar, né? Essa ideologia maldita. Acontece hoje. Tá acontecendo nesse momento. Essa cena aqui, como eles construíram, foi muito bem feita, né? A gente já imaginava, mas a construção da cena, palmas pro James Gunn. Eu acho que ele mandou muito bem, tá? Nessa cena, e dá uma agonia, absurdo. Você vê a Adebayo fugindo, correndo, só porque ela tá andando no meio da rua, né? Tá acontecendo ao ponto, alguém se incomodar. Se sentir incomodado com a cena, demonstra que desculpa. Eu acho que quem sentiu isso é no mínimo um escroto. Então, no mínimo um escroto. Então, assim, sobre o que ele falou de estar acontecendo. Pessoal, de novo, vamos separar casos de racis que tem que ser abominados e você falar que uma nação inteira é racis. Esse que é o problema. A generalização e o absurdo, né? E a imputação de crime a pessoas que não são. Esse que é o grande problema. Mas, de novo, quer chamar de escroto o Mundos da DC? Eu não sei o nome desse brother, mas enfim. Beleza, vamos chamar de escroto também o pessoal da esquerda que está usando isso, uma pauta que deveria ser um consenso de todo mundo, que deveria ser só um conteúdo nerd para, de maneira escrota, acusar o pessoal da direita. Esse que é o problema, tá bom? Enfim, esse vídeo ficou maior do que eu esperava, mas galera, esses temas aqui não param de pipocar e a gente precisa falar sobre eles, tá bom? Por favor, informem-se, tenham noção do que está acontecendo. Tá bom? Não seja paranoico nem do lado nerdola conservador, né? Se bem que eu acho que a gente nem pode chamar de nerdola o cara que fica histérico, maluco assim. Mas enfim, nem seja militante woke que fica ali querendo tudo transformar em política e jogar na nossa conta, né? E, por favor, fica aqui o apelo ao Igão, né, a entender quais são as críticas. Se vocês estão vendo aqui, fiquem à vontade para comentar, tá? Mundos da DC, Igão, comentem aí, por favor. É muito interessante, é muito importante, na verdade, que a gente tenha esse debate, que a gente converse a respeito dessas coisas para acalmar os ânimos, porque tem gente se matando literalmente por conta de ideologia política, e isso tá invadindo a cultura pop, e a gente tem que, como eu falei no começo desse vídeo aqui, só curtir um conteúdo sem ficar transformando em política, né? Sentar no recreio junto, lembra esses bons tempos? Para conversar a respeito dessas coisas. Não se esqueça de aproveitar o nosso cupom lá na Excelsior Comic Shop para você adquirir os seus quadrinhos e passar a consumir esse tipo de conteúdo que a gente gosta tanto, conteúdo bom e com descontos imperdíveis para você. O vídeo do Tony do Elvis completo tá aí também para vocês se informarem, para vocês conferirem, tem muita coisa legal lá que eles levantaram, vale muito a pena esse debate, tá bom? E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.